Irmãos, preste atenção nisso. Deus quer falar com você hoje através da vida de Moisés, o líder relutante, e da arma espiritual que ele nos deu para enfrentar conflitos em casa, especialmente quando os filhos adolescentes parecem não ouvir mais a voz de Deus. Não venha com pressa. Sente conosco à beira do texto, porque há uma arqueologia do Espírito que desenterra segredos que muitos não notaram. Deus quer renovar esperança e dar ferramentas práticas à sua mão hoje. A arqueologia do texto, contexto. Antes de aplicarmos, precisamos entender o cenário. Você sabia que naquela época ser hebreu em terras egípcias era viver sob uma lei que buscava apagar a identidade desde o berço? O decreto do faraó para matar os recém-nascidos hebreus, Êxodo 1, não era apenas crueldade isolada. Era uma estratégia sociopolítica para extinguir uma identidade emergente, uma nação por nascer. E Moisés? Ele foi tirado das águas, literalmente Moshe, e cresceu numa cultura de poder no palácio, educado nas ciências e na administração do Egito, Atos 7:22 da manhã. Você sabia que esse detalhe é vital? Moisés trazia para o confronto com o faraó não apenas fé, mas conhecimento do inimigo. Ele conhecia estratégias humanas. E quando fugiu para Midian, deixou o luxo do palácio pelo anonimato de um pastor. Vida que, naquela sociedade era desprezada, mas que foi a verdadeira escola de caráter e intimidade com Deus. Você sabia que pastorear era, naquela cultura, o treino de um líder? O pastor era o homem que conhecia o cheiro e a fragilidade do rebanho. Isso formou em Moisés paciência, vigilância e temor de Deus. Preste atenção nisso. A família de Moisés também carrega lições. Ele teve filhos: Gerson, sou forasteiro, e Eliezer, Deus é minha ajuda. Nomes que já contam uma história de deslocamento e dependência divina. Quando alcançamos o livro dos Números, encontramos família em conflito. Miriam e Arão acusam Moisés. O povo frequentemente murmura. Mais adiante, no deserto, Moisés quebra as tábuas por causa do bezerro de ouro. Aqui vemos um homem diante de conflitos familiares e comunitários, que testam sua fé e paciência. Não pense que apenas o líder público enfrenta a rebeldia. A crise começa em casa. Revelação: Moisés, o líder relutante e o coração de um pai. Irmãos, muitos conhecem Moisés como o grande legislador, o homem que falou face a face com Deus. Poucos meditaram o suficiente sobre sua relutância, seu temor de falar, sua tendência à autoconfiança seguida por profunda dependência. Quem sou eu? Disse ele, Êxodo 3:11 da manhã. Não sou eloquente, disse ele, Êxodo 4:10 da manhã. Deus responde, eu estarei contigo, Êxodo 3:12 da manhã. Preste atenção nisso. O que Deus veio corrigir, não foi a capacidade de Moisés, mas sua percepção de identidade. Deus nos chama do lugar da inadequação para a economia da presença. Não é a eloquência que salva, é a presença de Deus falando por meio de uma vida rendida. Agora a revelação que quero dar hoje: Moisés não foi apenas um legislador, ele foi um pai estandarte da intercessão sistemática. Quando o povo pecou, quando a rebelião feriu sua liderança, Moisés caiu no rosto morrendo por eles em súplica. Quando as tensões em sua família surgiram, lembre-se de Miriam e Arão, a resposta do coração de Moisés não foi retaliar. Ele recuou e buscou a graça. Isso mostra um padrão espiritual que costuma escapar de coaches e gurus de liderança. Liderança que sobrevive a filhos rebeldes é liderada pela disciplina da intercessão diária. A violência da alma, gritar, dominar, punir sem orar, pode produzir obediência forçada por um tempo. A intercessão diária produz restauração no tempo de Deus. Conflitos com adolescentes, ecos do deserto. Irmãos, para os pais que me ouvem e sentem o peso de adolescentes que parecem não ouvir mais a voz de Deus, você não está só. O deserto em que Moisés liderou o povo é uma imagem poderosa do coração de um jovem que está em processo de formação. O adolescente atravessa um deserto de identidade, rebeldia, teste de autoridade, questionamento de valores. E isso pode parecer pessoal quando gritam com você, quando batem portas, quando trocam a palavra por opiniões populares. Preste atenção nisso. Os filhos não estão apenas desrespeitando.
Muitas vezes estão testando a autoridade para descobrir onde a verdade se ancora. Lá no deserto, o povo murmurava não por maldade pura, mas por profundos medos existenciais. Vale a pena confiar? Deus está aqui? Os adolescentes perguntam as mesmas coisas, com outra linguagem. Eles querem ver coerência, querem ver uma fé que vence o medo e a dúvida. A arma prática, a armadura de Deus como disciplina diária. Agora, irmãos, Deus nos deu algo para vestir todo dia. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus, não como um conjunto de exercícios espirituais pontuais, mas como uma disciplina diária. Preste atenção nisso. Disciplina é repetição de hábitos que formam caráter. Moisés modela esses hábitos. Esteve face a face com Deus, passou longos períodos no deserto em intimidade, intercedeu constantemente e, quando foi tentado a ceder à ira, foi corrigido e voltou à graça. Eis como aplicar cada peça da armadura no lar, diante de filhos que parecem não ouvir. Menos, o cinto da verdade. A verdade começa em casa. Não apenas doutrinas, mas a verdade da sua identidade. Sou servo de Cristo. Não vou resolver tudo com gritos. Se o cinto não segura, tudo cai. Filhos identificam hipocrisia. Mostre integridade, confesse seus erros, viva a transparência. Moisés teve que assumir suas falhas, quebrou as tábuas, mas voltou a ser homem de Deus. Transparência convida confiança. Menos a couraça da justiça, disciplina justa e pela graça. A couraça protege o coração, discipline com limites firmes mas temperados pela misericórdia. A justiça sem misericórdia é pedra, misericórdia sem justiça é lama. Moisés foi justo com o povo, mas intercedeu por sua restauração. Assim o Pai age, corrige e ora. Menos os pés calçados com o evangelho da paz, esteja pronto para caminhar em direção ao Filho. Não sempre para uma confrontação. Muitas vezes a primeira arma não é uma disciplina verbal, mas um encontro, um jantar, um momento de escuta. Moisés aprendeu a caminhar com Deus antes de correr para multidões. Você precisa caminhar com seu filho. Menos o escudo da fé. Quando os adolescentes zombam, quando amigos diminuem sua fé, erga o escudo da fé. Isso é a oração crente que repele dardos. Pai, não os entregues ao engano, mostra-lhes a verdade. Lembre-se do que Moisés fez quando o povo foi punido. Ele orou, e a praga cessou. A fé que protege é prática, intercessão, confessionais em família. Menos, o capacete da salvação, protege a mente do desespero. Quando seu filho se afasta, a tentação de pensar perdi-os. O capacete da salvação guarda sua esperança. Jesus é o nosso já. E ainda, já nos salvou, e ainda trabalha naqueles que estão à margem. Moisés nunca deixou de acreditar que a promessa poderia se cumprir, mesmo quando os sinais apontavam ao contrário. Menos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não apenas versos franzidos, mas a palavra vivida e aplicada. Ao falar com um adolescente, use a palavra com graça, exponha exemplos, conte histórias, declare promessas. Lembre-se, Moisés não calava o que Deus havia revelado. Ele denunciava o pecado, mas também apontava para o Deus que redime. Disciplina diária, rotinas espirituais práticas. Preste atenção nisso. A armadura não é colocada de manhã e tirada à tarde. É uma disciplina diária. Para que isso aconteça na família, proponho práticas concretas. 1. Hora de oração pela manhã, 5 minutos consagrados para orar pelo nome de cada filho. Faça disso rotina. Moisés não levantava acidentalmente. Ele buscava a presença. 2. Palavra em casa. 5 versículos para meditar juntos ao jantar durante a semana. Não precisa ser longo, precisa ser constante. A palavra plantada em pequenos comezinhos cria raízes. 3. Intercessão noturna. Ao deitar, ore especificamente pelas lutas do dia do seu adolescente, amigos, escola, tentações. Recorra ao escudo da fé. 4. Confissão e modelo. Quando falhar, e você falhará, confesse aos seus filhos. Não finja a perfeição. Essa é uma proclamação prática do cinto da verdade e da couraça da justiça. 5. Encontre um mentor espiritual. Como Moisés teve Arão e Jetro,
e o povo teve líderes que o ajudaram, você também precisa de conselhos. Não enfrente isso sozinho. Cristocentrismo. Moisés aponta para Cristo. Irmãos, não se esqueçam. Moisés sempre foi sombra do que viria. Ele media entre Deus e o povo, cumpriu justiça, conduziu a libertação, mas era mediador de uma velha aliança. Jesus é o mediador maior, o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Preste atenção nisso. Quando Moisés intercedia e o povo era perdoado, havia uma promessa maior. Cristo, o Filho, que intercede de modo definitivo. Quando você ora por seu filho rebelde, você não ora em vazio. Você ora na ambiência da dádiva de Cristo que já venceu o mundo. A esperança dos pais não é baseada em técnicas, mas na cruz e na ressurreição. Jesus é a chave que atua onde disciplina humana falha. Uma palavra para pais cansados. Irmão, se você está exausto, sinto sua dor. A batalha é longa, mas Deus quer renovar a sua força. Preste atenção nisso. Não abandone a fé nem ceda ao desespero. Caminhe como Moisés. Gago talvez, inseguro certamente, mas obediente à voz que disse: agora vai, eu estarei contigo. Não é sobre fazer sucesso como pai, é sobre permanecer no chamado. A perseverança de um pai que ora e se arrepende tem poder. O deserto não é o último capítulo, é o lugar onde Deus forja, corrige e conduz ao novo. Chamado à ação. Agora levante-se da cadeira onde esteja e decida hoje vestir essa armadura. Faça um pacto com Deus e com sua família. Comprometa-se à oração diária específica pelos seus filhos. Leia um trecho da Escritura todos os dias em família, mesmo que seja curto. Quando houver conflito, pare antes de reagir, ore 30 segundos. Responda a partir do altar, não do altar do batente da porta. Busque aconselhamento espiritual, não carregue a culpa sozinho. Conclusão: graça e esperança. Irmãos, preste atenção nisso. Deus não nos deu uma lista vazia para seguir, Ele nos deu a sua presença, e um Salvador que intercede por nós. Moisés foi um líder relutante, cheio de falhas, mas usado poderosamente porque aprendeu a depender. Deus quer falar com você, Ele não está surpreso com a rebeldia dos seus filhos. Ele sabe e Ele já providenciou vida através do seu Filho Jesus. Não desista. Vista a armadura de Deus como disciplina diária. Interceda como Moisés. Ame com firmeza e humildade. Confie que Jesus, o mediador perfeito, age onde a nossa fraqueza nem sempre alcança. Volte ao começo da história. A promessa não falha. Gerson e Eliezer eram nomes que lembravam: estrangeiro e socorro. Deus transforma estrangeiro em herdeiro, socorro em salvação. Irmãos, hoje eu te peço, levante-se e coloque esse cinto, a verdade, sobre suas ações. Vista a couraça, calce seus pés com a paz do Evangelho, pegue o escudo, coloque o capacete e empunhe a espada da palavra. Deus quer falar com você, e Ele quer usar você para trazer seus filhos de volta à mesa, ao lugar da promessa. Que a graça de Jesus traga força, e que a paz do Senhor habite ricamente em seus lares. Amém.